igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão hoje? Espero que bem. Como passaram a semana? Muitas lutas, como sempre, né? Essa semana foi uma semana, para mim, muito boa, apesar de cheia. Foi uma semana muito especial, de muitas bênçãos na minha vida. Glória a Deus. E nós temos que realmente lembrar dessas vitórias e lembrar que tem alguém muito grande por trás dela, que não estamos sós. E meditando nisso, eu estava preparando a palavra e Deus novamente me falou para lembrar disso, né? Dessa liberdade que Ele tem trazido a nós. E essa palavra, essa libertação, ela vem através de Gálatas 5, que fala sobre a libertação do povo com relação à lei e a reconciliação pela fé com Deus. Vamos fazer a leitura de Gálatas 5, para a gente poder entender o que está atrás dessa mensagem. Gálatas 5, do 1 inteiro. Vamos ler junto? Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo, caíram da graça. Pois, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se você mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que o praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus. Já que vivemos no Espírito. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês. Já foi para vocês? Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Glória a Deus. E meditando nessa passagem, me lembrou um pouco do povo de Israel. Eles tinham sido libertos, mas eles não tinham algo que era muito importante, que era o relacionamento com Deus. Então eles continuavam presos. No versículo 2, fala assim: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A gente leu em outra versão, que era no NVI. A circuncisão era uma prática antiga, uma prática religiosa. Então, mesmo que você obedeça, e se não tiver relacionamento com Deus, lá fala que de nada adianta. Então, ele fala que não é pela prática da lei, mas por meio de Cristo Jesus. Nessa mesma passagem, fala para andarmos em espírito. E o que é esse andar em espírito? É o andar com nosso Jesus Cristo. Deixar que Ele habite em nós. Que não façamos mais o que é a nossa vontade, porque a gente sabe qual é a nossa vontade, e ela não é boa. Mas que façamos a vontade dEle. Às vezes, é ter que repreender o nosso irmão. Às vezes é ter que ficar em silêncio. Como Jesus ficou em silêncio em Lucas 23, quando Herodes queria
ver os milagres que ele fazia, né? Mas ele ficou em silêncio. Assim também, nesse mesmo momento, os sacerdotes estavam tentando difamá-lo. Às vezes eu me pergunto, esse Jesus, ele tinha todo o conhecimento, tinha autoridade, tinha poder para fazer coisas grandiosas. E colocar todo mundo lá quieto, no seu lugar. Mas a gente sabe que se isso acontecesse, seria uma humilhação para eles. E Deus e Jesus não é assim. Porque isso, em vez de atraí-los, isso o afastaria. E com certeza isso não era a vontade dele. O versículo 5 fala que por nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Jesus veio para mudar, que andemos em Espírito e pela fé que atua em amor. O versículo 7 fala: vós corrieis bem, que vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Então, quem te impede de continuar obedecendo à verdade? Se você influencia a má conduta, a gente precisa buscar isso, buscar entendimento, ver que tipo de influência nós somos, ou que tipo de influência nós também recebemos. Nós sabemos que o mundo está cheio de coisas que nos influenciam, mas às vezes a gente não se dá conta se ela é boa ou é má. Por isso precisamos nos vigiar. O versículo 13 fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros por amor. Aqui na versão do NVI, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Viver pelo Espírito e não pela carne. O que nós podemos fazer em comunhão é muito mais poderoso que nós podemos fazer sozinhos. Por isso que é importante estar aqui na igreja, porque isso a gente não consegue fazer sozinho em casa. Olha a importância de estarmos aqui. Agora eu não vou errar, que minha esposa sempre me corrige, mas é ferro afiando ferro. Mas se nós formos de materiais diferentes, o que vai acontecer? Né? A gente talvez não combine. Por isso nós temos que estar sempre preparados, andarmos juntos, em união, em unidade, para que possamos crescer juntos, um ajudando o outro. Amém? E apesar de não estar nessa passagem, a gente vê
a gente vê 2 pontos muito importantes: é o andar em espírito, o amor. E eu vejo muito também a questão da oração e intercessão. E nós precisamos disso. Nós precisamos estar orando e intercedendo um pelos outros. E eu queria aproveitar esse momento que nós estamos aqui unidos para formar pequenos grupos e nós orarmos uns para os outros, fazendo justamente isso, orando e intercedendo, em espírito e em verdade. Vamos fazer isso? Vamos juntar pequenos grupos, né? Pode ser de 4, 5 pessoas, vocês decidem, né? Quanto vocês quiserem. Vamos estar unidos nesse momento para orarmos uns com os outros, para que possamos crescer uns com os outros. Oremos para que o Espírito Santo possa estar em nosso meio. Peça que o Espírito Santo esteja no meio de vocês.
a Deus. Pode voltar. Os que forem terminando, pode retornar aos seus assentos. Glória a Deus pela vida de cada um aqui que tem orado e intercedido um pelos outros. O coração do Senhor se alegra pela vida de cada um de vocês. Que não fique somente aqui, mas que possamos continuar nos nossos lares, continuar aqui também, unidos, em união, intercedendo uns pelos outros, pela graça de Deus. Paulo nos ordena a viver em espírito e andar em espírito. Significa andar com Ele, tá? Significa permitir que Ele habite em nós. Às vezes nós ficamos tão cheios do nosso dia a dia que a gente não permite isso. Estamos tomados por tantas outras coisas, as nossas vontades, as nossas necessidades, as nossas preocupações, e esquecemos de dar espaço para Ele habitar em nós. Como você começa seu dia? Cheio de preocupações, cheio de coisas para resolver, cheio de contas para pagar. Nós sabemos, nós vivemos também da mesma forma. Mas lembre-se de como você vai começar seu dia. É também a mesma coisa, é a forma como você vai terminar seu dia. Então comece seu dia bem. Comece seu dia com louvor, com uma oração. Comece seu dia com bênção. Esqueça as notícias ruins. A gente já está cheio delas. E elas não vão parar. Mas as coisas boas é o que nos alimenta. E é desse alimento que Ele quer para nós. Amém? Então Paulo fala aqui que Ele não quer que nós sejamos presos pelas nossas vontades, mas sim libertos delas. E essa vida que Ele quer para cada um de vocês aqui. Então é uma escolha, vocês escolhem. Uma vez eu vi uma pregação, na verdade um cast de um pastor, numa entrevista, e ele perguntaram para ele, né, se a vida de cristão não é uma vida de prisão, cheia de regras. Mas ele falou assim, pelo contrário, na verdade é ser liberto. Porque a vida que a gente vive lá fora é uma vida preso de prisão aos nossos desejos, às nossas vontades. E a gente sabe que as nossas vontades são más. Então é isso que a gente precisa sempre estar lembrando, né? Que a gente busque essa essência, essa mudança da mente, para que a gente não seja preso às coisas antigas. Você, como nova criatura, precisa buscar isso. E hoje a gente sabe que as pessoas pregam hoje
que nós podemos tudo. Mas a gente sabe aonde isso vai nos levar. Por isso eu quero colocar isso, para finalizar, como uma reflexão. Tá? Então, alguns pontos que a gente precisa lembrar. Andar em espírito, em amor, buscando essa unidade, orando, intercedendo uns pelos outros, para que a gente possa ter a liberdade que Ele prometeu para nós. Amém? Então, eu convido a todos, né, a sempre estar buscando essa liberdade. Uma liberdade abundante, uma promessa que Deus deu para nós. Só que são tantas as bênçãos dessa abundância que a gente não se dá conta, porque a gente não deu espaço para Ele ainda fazer isso em nós. Amém? Antes de finalizar, queria falar somente sobre os frutos do Espírito. A primeira delas é o amor, que é a essência do caráter de Deus. É um amor incondicional que não depende das circunstâncias ou do comportamento dos outros. Como cristãos, somos chamados a amar como Cristo nos amou, sacrificando-nos uns pelos outros e buscando sempre o bem deles. A alegria, a verdadeira alegria não depende das situações externas, mas vem do nosso relacionamento com nosso Pai. É uma alegria profunda, duradoura, que nos fortalece, mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que somos amados e cuidados por Ele. A paz que vem de Deus supera todo entendimento humano. Em tranquilidade interior, que nos guarda em tempos de muita dificuldade. Porque confiamos que Deus é que cuida de nós em todas as situações. Longanimidade é a capacidade de enfrentar as adversidades com paciência, persistência e um coração cheio de esperança. É a força para suportar as dificuldades sem perder a fé, confiando que Deus está no controle e em seu tempo perfeito tudo será revelado para o nosso bem. A amabilidade, mostrar gentileza, bondade nas nossas palavras e ações. Tratar os outros com respeito e consideração, refletindo a bondade de Deus em nossas interações diárias. A amabilidade abre portas para a reconciliação e fortalece os relacionamentos. A bondade é demonstrada através das ações boas, né? Ou benevolentes e generosas. Ajudar quem precisa. Confortar os aflitos. Ser uma fonte de luz em um mundo de trevas. Bondade reflete no coração de Deus, que leva outros a glorificá-lo. Fidelidade é ser fiel e ser digno de confiança em nossos relacionamentos e em nosso compromisso com Deus. A fidelidade se manifesta na nossa constância com ações e na integridade do nosso caráter. Refletindo essa fidelidade com Deus para conosco. Mansidão não é fraqueza, mas sim uma força controlada.
capacidade de ter controle. Olha só. É também a capacidade de ser humilde, submisso à vontade de Deus, mesmo em situações desafiadoras. E vocês sabem o que é ser essas situações de desafio, não? Passamos por ela todos os dias. A mansidão nos permite responder com graça e compaixão, em vez de raiva ou agressividade. E por último, domínio próprio, que é a capacidade de controlar nossos desejos e controlar os impulsos, alinhando as nossas ações à vontade de Deus. É uma disciplina que nos ajuda a viver de maneira a honrar ao nosso Pai e a evitar também comportamentos que nos afastem dele. Amém? Que possamos lembrar dos frutos do Espírito e possamos praticá-los uns com os outros, como os louvores que foram tocados hoje. Que a gente possa buscar esse relacionamento com cada um deles e trazê-los àqueles que estão fora para Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Que possamos, te desafio, na verdade, a buscar os frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus.